Já fiz Botox, né, que eu sempre faço. Já fiz Mas você é nova, né? Quantos anos você tem? Eu tenho 28. 28? E existe idade pra fazer Botox? Eu falo que tudo que é preventivo vai te trazer resultados menores, né? Melhores. Mas não vicia, por exemplo, assim, putz, daqui a pouco o Botox não funciona, não era melhor ter usado lá na frente, que agora não tá funcionando mais? Tem esses mitos, né? Se a gente respeitar o tempo de aplicação, não, a gente não corre nenhum risco com relação a isso, né? Mas eu falo que assim, eu comecei a fazer meu Botox com 21 anos. Nossa, super Foi cedo. quando eu fiz o meu primeiro curso de harmonização facial, que foi logo após o término da minha graduação. E de lá pra cá eu sempre venho fazendo, respeitando as aplicações. E aquilo que eu falei, o que eu percebo é hoje que a minha musculatura tá muito mais controlada do que era antes. Então, tipo, aqui a carinha de brava, eu tinha uma força muito grande. E, por exemplo, a minha mãe, ela já tem o vinco aqui. Hoje não mais, né? Porque já fez muito procedimento. Você já cuidou dela? Já cuidei. Mas ela tinha o vinco aqui nessa região central, né? E aí eu tô gerenciando pro meu não ter essa formação do vinco, por exemplo. Entendi. Então, mas eu já fiz peeling, porque como eu sou ruiva, sempre que eu viajo pra praia e tudo mais, acaba, né, saindo bastante sardinha. Então, com o peeling a gente consegue gerenciar essas hipercromias de pele. Existe diferença de... Óbvio que existe, mas eu quero saber, qual que é a diferença, por exemplo, de uma pele negra, uma pele ruiva, de alguém que é mais branquinho, alguém que é um pouquinho mais moreno? Existe diferença? Existe, a gente sempre tem que avaliar, né? A gente percebe, principalmente na pele negra, que os pacientes, eles envelhecem muito melhor do que os pacientes com pele clara, Verdade. né? Então, a gente sempre tem que avaliar, e existem também peelings específicos e maneiras específicas pra gente usar para cada tipo de pele, né? Então, é legal porque a gente melhora, potencializa ainda mais os resultados da harmonização quando a gente tá com uma pele bem cuidada, né? Então, eu já fiz peeling, já fiz tecnologias tipo Ultraformer, por exemplo. É bem legal, eu gosto bastante dos Pra melhorar resultados. aqui, né? Pra dar uma grudada, né? O Ultraformer, ele tem alguns tipos de ponteira. Então, a gente pode trabalhar tanto as ponteiras que vão estimular o colágeno, quanto as ponteiras que vão tratar a gordura da face. Então, por exemplo, o paciente que tem aquela bochechinha que a gente estava falando, que dá aquela sensação do rostinho infantilizado, ele pode partir para o procedimento cirúrgico, que é a famosa bichectomia, ou ele pode utilizar as tecnologias para compactação de gordura. Então, a gente vai diminuindo um pouquinho essa gordura do rosto. Região de papada, mesma coisa. E aí, na grande maioria dos casos, a gente associa, usa as duas ponteiras, né? Tanto para tratar flacidez quanto para tratar gordura. Tem alguns tipos de laser também que a gente pode utilizar para melhora de qualidade de pele. Eu já fiz labiando meu rosto, que é para isso, melhorar um pouquinho poros, melhorar a textura da pele. Mas hoje no mercado existem infinitos tratamentos, 1 milhão, né? Os profissionais falam que quando a gente faz a remoção da bola de Bichat, que é essa gordura que tem aqui na bochechinha, o paciente envelhece. Mas, na verdade, eu discordo e eu falo que quem fala isso é porque não sabe dos pilares de envelhecimento da face. Os pilares de envelhecimento da face são basicamente 3, assim, principais. A gente tem que pensar na estruturação óssea. Então, o nosso rosto, por trás de tudo, a gente tem o quê? A estruturação óssea, né? O osso, eu falo que é como se fosse um arcabouço que dá sustentação para todos os demais tecidos. Então, pele, musculatura, gordura, é o osso que tá ali por trás. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo essa reabsorção óssea. Então, esse osso que tava ali sendo o arcabouço, ele tá diminuindo, ele tá realmente sendo reabsorvido. Então, por exemplo, para você entender um pouquinho melhor, por que a gente vê um paciente jovem, às vezes com um pouquinho de olheira, e quando o paciente vai ficando mais velho, fica aquela olheira bem extensa? Porque aqui o nosso globo ocular, ele tá inserido numa cavidade, que é assim. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo a reabsorção óssea, vai sendo como se fosse consumido esse osso. Então, vai expandindo, por isso que a olheira vai ficando mais profunda. Então, o primeiro pilar do envelhecimento é isso, é essa perda de estruturação óssea. Segundo ponto é que a gente vai perdendo colágeno. E hoje muito se fala de colágeno, né? Mas tem muita gente que não sabe. O colágeno, ela é uma proteína que liga a pele na musculatura. Então, quando a gente vai tendo essa perda de colágeno, a pele e a musculatura, ela começa a ter um desligamento. Então, ela tem essa desunião. E aí, o que acontece? A gente começa a sentir o sinal de flacidez. Por que você pega uma bochechinha, assim, de uma criança, vem aquela coisa gordinha? Porque você tá pegando pele e musculatura, porque ela tem um banco de colágeno ali. Conforme vai envelhecendo, você pegar ali da vovó, você puxa... O que acontece? Vem só aquela pele, porque a musculatura já desgrudou por conta dessa falta do colágeno, né? Então, segundo ponto, pilar do envelhecimento,
falta de colágeno. Terceiro pilar do envelhecimento, questão de reabsorção de gordura, atrofia de gordura. Mas quando a gente fala dessa atrofia de gordura, a gente está falando de gordura superficial e não de gordura profunda. E a bichectomia, a bola de Bichat, que a gente remove na bichectomia, é uma gordura profunda. Então, vamos pensar. Se você pensar num paciente bariátrico, quando ele faz a cirurgia, ele fica mais bonito porque ele emagrece, ele está melhorando a saúde, a qualidade de vida dele. Só que se você avaliar o rosto dele, o que aconteceu? Ele ficou mais velho. Porque vai dar uma Porque flacidez, perdeu a gordura. né? Perdeu gordura, né? Perdeu gordura. Então, é essa gordura que a gente está pensando no pilar do envelhecimento, no pilar de sustentação da face, e não a gordura profunda. Por exemplo, se você fizer a cirurgia de um lado da bochecha de um paciente, e depois ele fizer a bariátrica e você fizer a bichectomia do outro lado, você vai ver que a quantidade de gordura é compatível. Porque gordura profunda a gente não perde com o emagrecimento, a gente só perde gordura superficial. Entendi. E com o processo do envelhecimento, o que a gente vai perdendo é essa gordura superficial. Então, os 3 pilares de envelhecimento é isso: falta de estruturação óssea, porque a gente vai tendo essa reabsorção, a gente vai tendo a questão da falta de colágeno e a gente vai tendo essa questão da atrofia de gordura superficial. E aí, com isso, a gente tem a ação da gravidade. Então, o tecido, ele não se sustenta lá em cima, ele começa a ter essa queda, né? Então, por isso que eu falo que quem fala que a bichectomia envelhece é porque não sabe desses pilares de envelhecimento. Uhum. Eu tenho vários casos de vários pacientes que já fizeram bichectomia e o resultado, assim, é surpreendente. O resultado fica muito bom. Mas, obviamente... Dá muita definição em alguns rostos, né? Exato. Obviamente que se esse paciente fizer a bichectomia e nunca mais cuidar, ele vai envelhecer assim como ele envelheceria sem, né, naturalmente, sem ter feito a bichectomia. Sim. Então, o problema não é a bichectomia. O problema é que a gente tem que cuidar desses outros pilares do envelhecimento. E quando bem indicado, num paciente que tem indicativo de fazer bichectomia, a gente consegue resultado bem, bem satisfatório. Quando a gente tá falando desses erros, ou exageros, ou a pessoa não ter gostado do procedimento, o que dá pra fazer? Porque eu acho que deve ser um pânico você falar assim, meu Deus, vou confiar o meu rosto, que é a primeira coisa que as pessoas veem, em um profissional. Sim. E se ele fizer uma besteira? Qual que é o risco que eu corro, né? Então, principalmente falando em ácido hialurônico, a gente acaba tendo uma segurança muito grande quando a gente trabalha o preenchimento de ácido hialurônico. Existem alguns materiais, até materiais definitivos, e que às vezes o paciente fala, poxa, vou investir uma vez só na vida e não vou ter que investir mais, né? Mas o material definitivo é isso. Se o paciente tem qualquer intercorrência, não tem o que ser feito, tem que fazer uma cirurgia para remoção. Então, e muitas vezes a gente não consegue fazer a cirurgia intraoral, tem que ser na face mesmo. Nossa. Então, o que era vai ter cicatriz, vai ter que ser plástico. Exato, que era para ser um procedimento estético, vira uma cicatriz. E querendo ou não, como eu te falei, o tecido, ele vai cedendo. Então, se a gente tem um material ali definitivo, o material ele não vai ficar na posição com o passar dos anos. Ele também vai cedendo, né? Então, eu não trabalho com esse tipo de material, eu só trabalho com ácido hialurônico, e a segurança do ácido hialurônico é justamente essa. A gente tem uma enzima, que é a hialuronidase, que ela degrada o ácido hialurônico, e é basicamente de maneira imediata. Eu participei de um curso que era feito em cadáver fresco. Então, a gente tinha as cabeças ali de cadáver, e aí a gente fez realmente esse teste da hialuronidase para ver como que ela se comportava na prática. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma cabeça de cadáver, aí nessa região da testa, né, que é uma região bem fininha, a gente fez uma bolona, assim, de preenchedor, ficou parecendo um calo na testinha. Sacanagem, vocês zoam os cadáveres, né? Jamais. E aí a gente fez o quê? Então a gente mapeou com o ultrassom esse tecido antes de colocar esse ácido hialurônico. Na sequência, a gente fez a injeção do ácido hialurônico, mapeou de novo com o ultrassom para a gente ver como que esse tecido tava. A gente aplicou a hialuronidase, já massageou. Na hora que a gente massageou, já aquele calo que tinha formado aqui de acúmulo de material já começa a desaparecer, basicamente de imediato, e a gente mapeia novamente esse tecido e a gente vê que realmente aquele ácido hialurônico ele já está sendo degradado. Ele é absorvido pela pele? Ele vira como se fosse um líquido, né? É uma enzima que vai quebrar esse ácido hialurônico. Então ele vai sendo dissolvido e aí ele vai sendo eliminado.
E aí é muito legal, então, porque a gente tem essa segurança. Caso o paciente não goste do tratamento, que graças a Deus eu nunca tive nenhum caso, mas caso o paciente não goste, a gente consegue retirar. E se o paciente tiver qualquer intercorrência, a gente consegue retirar também. Então, fiz um preenchimento, formou um nódulo, a gente consegue remover. Fiz um preenchimento, não gostei. Ou fiz um preenchimento, e a gente vê muitos casos, assim, nas mídias, né, de necrose, de intercorrências. Eu falo que quando a gente sabe... O que é isso? É legal contar isso. O que é isso? Isso são erros de procedimento? É um problema da biologia da pessoa? Pode ser uma série de fatores, né? Geralmente, o que acontece? A necrose, ela acontece pelo fato de não estar chegando oxigenação para o tecido. Então, vamos pensar que a nossa veia, a nossa artéria é como se fosse uma mangueira. Se eu piso em cima dessa mangueira, para de chegar água para frente, certo? Não tem mais fluxo. E aí, para de chegar sangue, para de chegar oxigênio para o tecido começa a ter morte celular. Então, o que acontece? Essa compressão, ela pode acontecer porque eu coloquei o material e comprimiu o vaso, ou então eu posso injetar esse material dentro do vaso. Nossa. Isso muitas vezes acontece por erro de técnica ou às vezes por uma variação anatômica do paciente. Por isso que é muito importante você ter o contato pós-venda com o paciente. Saber como esse paciente está, passar as orientações do que o paciente vai sentir. Por quê? Às vezes sentir um doloridinho ali no pós-procedimento é normal. Mas se esse paciente começa a sentir uma dor muito intensa, uma alteração de coloração do tecido, a gente tem que intervir. E aí a gente tem a hialuronidase. Então a gente não vai deixar chegar no caso de necrosar o tecido, porque a necrose ela não acontece de um dia para o outro, noite, né? Então pra gente ver aqueles casos que aparecem em televisão e tudo mais, é porque de fato, muitas vezes não teve ali uma boa comunicação entre profissional e paciente, e às vezes o profissional ele não sabia tratar. Eu falo que antes da gente fazer, a gente tem que saber tratar qualquer intercorrência que o paciente venha a ter, né? Porque aí é um caso muito grave. E por isso que é importante ter um profissional competente, né, especializado na área, porque às vezes tem muito aventureiro por aí, né? Pelo que eu tô entendendo, esses casos aí são erros técnicos, né? Exato, exatamente. São erros que o profissional errou duplamente, porque ele errou no procedimento e errou em não acompanhar, né? Porque pelo que você tá falando, mesmo deve ser, eu imagino que seja raríssimo isso acontecer, né? É muito raro mesmo acontecer, mas ainda assim tem uma chance, por menor que ela seja, né? Eu não lembro exatamente com dados exatos, mas acho que é 0,004% de casos que acontece a intercorrência. Mas assim, então é muito baixo. Mas ainda assim tem o risco, né? Mas o profissional, ele dando acompanhamento e ele sabendo, a gente consegue resolver de uma forma muito fácil, muito rápida. E aí a gente não deixa ter a evolução para um caso de uma intercorrência grave, né? Então é bem importante ter esse conhecimento.